Fala galera, professor de São Pierre aí na área para nossa aula de redação número 2, em que eu vou falar de modelo de dissertação argumentativa, tá? Então hoje nessa aula de fato a gente vai entrar aí no estudo profundo dessa tipologia textual para a gente entender como que a redação, né, dissertativa argumentativa, ela vai se estruturar, é, quais serão os pontos ali primordiais no seu texto que você não pode deixar de colocar. Então, a ideia da aula de hoje é trazer uma redação completa para vocês, e aí eu vou analisar todos os pontos, tá? Então, primeiro eu vou começar analisando a introdução, depois vou analisar os dois desenvolvimentos, depois eu vou analisar a conclusão, tá? A ideia dessa aula de hoje, se você for lá no meu drive de materiais, você vai encontrar essa redação na íntegra em PDF. Então, a ideia é que você pegue esse PDF, você imprime esse PDF e comigo aqui na aula, né, você faça as anotações que eu vou fazer aqui nesse texto, que elas serão primordiais para você entender o mecanismo aí desse modelo dissertativo. Bom, então hoje a gente vai ver basicamente como é que a gente vai construir é, essa dissertação argumentativa. E aí, lembrando, tá? Que este modelo de redação, eu já deixei aí, eu já fiz todos os parâmetros e critérios de que a FGV ela vai cobrar no seu texto, tá? Então, ele já está montado segundo o parâmetro de correção da banca FGV. Lembra na aula passada que nós vimos aquele quadrinho de aspecto, aspecto gramatical, aspecto técnico, aspecto formal? Cada aspecto ali a gente tinha uma gama de conteúdos e tinha uma pontuação, tá? Então essa redação ela foi montada em cima desse critério de correção, beleza? Então, quando o avaliador da FGV pegar sua redação para poder corrigir, ele tem que claramente enxergar esses tópicos aqui que eu estou colocando, que eu estou destacando aí nesse texto, beleza? Se não achar, vai perder ponto e a gente não pode dar mole, porque a gente precisa aí buscar esses 100 pontos, beleza? Então vamos lá. Bom, aqui a gente tem um tema, tá? Então o tema aqui eu já vou destacar para vocês, né? Que ele fala assim, ó, as consequências dos avanços, beleza? Tecnológicos em nosso cotidiano. Então, o que a gente tem aqui em cima é o nosso tema de redação. E aí presta muita atenção que, às vezes, o candidato ele já é eliminado na proposta do tema. Por quê? Ele não olha as palavras-chave e aí o avaliador ele não encontra a análise dessas palavras-chave, né, do tema dentro do seu texto. Então, por exemplo, o que ele quer? Ele quer primeiro que você fale das consequências. Tá? Então, no seu texto, ele vai ter que abordar aí as consequências. E aí é consequências de quem? Dos avanços tecnológicos, tá? Como assim, professor, a consequência aí dos avanços tecnológicos? A gente tem vários avanços tecnológicos. A internet é um avanço tecnológico, a inteligência artificial é um avanço tecnológico, né? As moedas digitais, os bitcoins, as criptomoedas são avanços tecnológicos. Então a gente tem aí, né, variados avanços tecnológicos. Por exemplo, a utilização de robôs para poder se fazer cirurgia é um avanço tecnológico dentro da área aí da saúde. A utilização de drones em operações policiais é um avanço tecnológico. E aí esses avanços tecnológicos, eles vão trazer o quê? Consequências, tá? Consequências. E aí lembra o seguinte, essas consequências elas vão se dar onde? Em nosso cotidiano. Então você vê que basicamente nesse tema aqui você vai ter que responder a três coisas. Você tem que falar de consequências, e são consequências quaisquer? Não, são consequências específicas. Consequência dos avanços tecnológicos, e essas consequências elas vão se dar onde? Em nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Enquanto a gente está trabalhando, enquanto a gente está estudando, então vivendo mesmo aí, né, os afazeres do dia a dia. Bom, então vamos lá. Quando eu pensei em consequências, tá?
eu queria abordar uma estratégia argumentativa aqui que é muito fácil de vocês fazerem, tá? Porque eu sempre gosto de abordar consequências positivas e negativas, tá? Consequências aí positivas e consequências negativas. E por que que eu falo isso? Porque quando a gente trabalha com consequências positivas e consequências negativas, a gente faz um argumento aqui muito conhecido, que é o argumento por meio de oposição. Então, quando eu pego consequências positivas e eu faço, né, um link com consequências negativas, isso aqui fica igual a um argumento que a gente chama que é argumento por meio de oposição. E aí eu vou falar melhor para vocês, tá? Na nossa aula de progressão temática, a gente vai falar de todas as estratégias aí argumentativas, ok? Então, eu vou falar de argumento por oposição, comprovação de dados, ok? Então, fiquem tranquilos que a gente vai falar disso. Mas eu quero que você já tenha essa informação em mãos. Quando a gente fala em consequências, se o seu enunciado ele busca consequências e aí ele não determina que tipo de consequência é essa, ele está deixando aberto para você escolher se essas consequências elas são positivas, se elas são negativas ou se elas são positivas e negativas ao mesmo tempo. E aí, na sua redação, quando você analisa uma consequência negativa e uma positiva, você tem uma argumentação que se chama, né, argumentação por oposição, ok? Bom, então consequências eu já determinei. Que avanço tecnológico eu vou falar? Óbvio que eu vou falar de internet, mas você poderia falar aí de um outro avanço tecnológico? Poderia, sem problema algum. Mas, por exemplo, a gente sempre tem que desenvolver temas que a gente fique seguro na hora de falar. Então, por exemplo, se eu falasse aí de utilização de drones em operações policiais, talvez eu não tivesse tanto argumento para falar aí de internet. A internet aí é um recurso tecnológico que eu uso bastante, então eu tenho uma certa propriedade para poder falar e uma certa segurança. Por isso que eu escolhi a internet. A gente sempre na redação tem que jogar ao nosso favor, tá? E, e que tipo de cotidiano você vai falar de internet? Eu vou falar das nossas relações, né? Desculpa, eu vou falar das nossas interações sociais, tá? Então eu já tenho aí o texto mapeado. As consequências que eu vou falar, as consequências que eu vou abordar, consequências positivas e negativas. Isso então vai gerar uma argumentação por meio de oposição. O avanço tecnológico que eu escolhi foi a internet, beleza? E eu vou falar, né, dessas consequências positivas e negativas da internet dentro das nossas interações sociais, ou seja, a interação de uma pessoa com outra pessoa. Beleza? Então vamos lá. O primeiro parágrafo que a gente vai analisar é o parágrafo de introdução, tá? Então eu vou começar a ler com vocês, eu vou destacar alguns trechos aqui e eu vou botar comentários. E aí esses comentários que eu fizer, você também vai colocando aí na sua folhinha. Então vamos lá. Começa assim. É evidente que a internet modificou modificou o contexto da nossa sociedade. Então, a primeira coisa que você vai fazer, né, é marcar esse trecho aí, né, que fala que a internet, né, modificou o contexto de nossa sociedade. Então, a gente vai marcar esse trecho aqui inteirinho, ok? E aí a gente vai colocar uma informação já específica aqui, tá? Nessa trecho de vermelho aqui. O que que significa este trecho de vermelho na sua introdução, né? Significa o que a gente chama de afirmação categórica, tá? É uma afirmação categórica. Vou até colocar esse trecho em vermelho aqui, ó, para ficar mais evidente aí para vocês. Então, isso que eu coloquei em vermelho é o que a gente chama de afirmação categórica. O que que é uma afirmação categórica? A afirmação categórica, ela vai dizer a respeito do seu ponto de vista a respeito do tema.
Então, sempre que você começar a sua redação, você já vai de cara para uma afirmação categórica. Então, qual é a afirmação categórica que eu coloquei? Que é evidente que a internet modificou o contexto da sociedade. E aí, a partir do momento que você faz uma afirmativa categórica, ela vai vir seguida de uma justificativa, tá? De uma justificativa. Então, afirmação categórica, né? Mais uma justificativa. E essa justificativa, ela vai vir aí em azul para você, tá? Então, ela vai vir em azul para você. Então, vamos analisar aqui a justificativa. Olha a justificativa. Visto que, olha aqui, ó, visto que forneceu instrumentos que permitiam às pessoas realizarem atividades impossíveis de serem executadas anteriormente. Então, todo esse trecho aí que eu coloquei em azul é minha justificativa. Então, olha que interessante. Aqui, nessa parte em vermelho, do é evidente até sociedade, eu fiz uma afirmação categórica. E aí, o que é uma afirmação categórica? Você vai afirmar, e aí o que é importante? Sem titubear, tá? Porque esse início aqui da redação de vocês, vocês têm que ter certeza daquilo que vocês estão dizendo. E aí, meu candidato, pode ser a maior besteira que vocês estejam falando, mas vocês têm que falar essa besteira com certeza. Aqui, né, no início da redação, a gente não abre margem para você colocar expressões que vão gerar alguma dúvida. Então, você, por exemplo, não pode colocar palavras como provavelmente, possivelmente, talvez. Por quê? Essas expressões elas denotam o quê? Elas denotam que você não tem certeza do seu ponto de vista, daquilo que você está falando. Por isso que é interessante a gente começar, né, a ver o seguinte, que a gente precisa analisar, né, a minha afirmação categórica, colocando palavras que me tragam aí um grau de certeza. Por isso que eu comecei a minha redação, ó, colocando aqui um é evidente, tá vendo? Se é um é evidente, é porque todo mundo vê isso, tá? Se é indiscutível, que isso não é passível de discussão. Então a gente sempre tem que iniciar a nossa redação com um termo que vai trazer uma certeza naquilo que a gente está buscando aí dentro do texto, tá? Essas palavras-chave eu vou trabalhar todas com vocês mais na frente, tá? Na parte estrutural. Aqui a gente só está conhecendo o texto, tá? Só está conhecendo o texto. E aí todas essas palavras-chave que eu pontuar aí, eu vou depois mais para frente mostrar para vocês. Mas já sabe o seguinte: na hora de começar a redação, tem que começar com certeza daquilo que vocês estão falando, tá? Ou seja, essa primeira frase que inicia a oração, ela tem que trazer uma afirmação categórica e aí seguidos de uma justificativa, beleza? Vamos lá. Quando você colocou a afirmação categórica e em seguida botou uma justificativa, você acaba de encontrar uma parte muito importante no texto de vocês, que é o tal do tópico frasal. O tópico frasal é o ponto de vista sobre o tema que vocês estão analisando, né? Ele é a sua opinião. Então, o que vai acontecer? Toda redação dissertativa argumentativa, obrigatoriamente, ela tem que começar aí por um tópico frasal. Então, olha que interessante. O meu tópico frasal, se você observar, ó, ele começa onde? Ele começa do é evidente. Ele começa aqui, ó, do é evidente. E ele vai até aqui, ó, anteriormente. Por quê? O que é o tópico frasal? O tópico frasal, ele é a junção, tá? Ele é a junção de uma afirmação categórica. Então, ó, como você está vendo aqui a parte em vermelho, mais uma justificativa. Por quê? Quando eu faço uma afirmação categórica, eu não posso deixar essa afirmação categórica solta. Eu tenho que colocar uma justificativa para aquilo que eu disse anteriormente. Então, se eu falo que a internet modificou o contexto da nossa sociedade, eu tenho que explicar por quê. Por quê? Visto que forneceu instrumentos que permitiram às pessoas realizarem atividades impossíveis de serem executadas anteriormente. Então, olha aqui, a minha justificativa, ó,
ela é introduzida por um elemento explicativo, ó. O visto que. Então, poderia ser o visto que, o dado que, uma vez que, o pois e até mesmo o porquê, ok? Então, vamos lá. Quando a gente junta afirmação categórica mais justificativa, olha o que que a gente tem. A gente tem um tópico frasal, tá? E aí, meu caro candidato, este vai ser o primeiro elemento que a FGV ela vai buscar no seu texto. Ela vai querer saber se você iniciou esse texto com uma afirmação categórica, se você colocou uma palavra que te traz certeza daquilo que você está dizendo. E aí, nesse caso aqui do meu texto, eu iniciei com é evidente, tá? Depois ela vai querer saber se você colocou uma justificativa. E aqui, ó, tá a minha justificativa em azul. E se eu iniciei essa justificativa com um termo explicativo. No meu caso aqui foi um visto que. Lembra que lá no edital, o que que ela falou que ia cobrar lá no aspecto técnico? Os conectores lógicos, as conjunções. Então, aqui na minha introdução, eu já garanti o meu ponto, porque eu já coloquei um visto que é um termo explicativo para poder introduzir a minha justificativa. Quando eu juntei a minha afirmação categórica mais a minha justificativa, eu tive aqui um termo maior que a gente chama de quê? De tópico frasal, que é o seu ponto de vista. Então, preste atenção. Trocando aí em miúdos, tá? Se você for analisar, toda redação dissertativa argumentativa, ela tem que começar por um tópico frasal. O tópico frasal, ele é a junção de uma afirmação categórica mais uma justificativa, tá? E aí você fica tranquilo que a gente vai ter uma aula aqui só para composição de tópico frasal, tá? Eu vou explicar para vocês como vocês farão um tópico frasal para não perder ponto aí nessa parte da redação, tá? Lembrando, como eu falei para vocês na aula anterior, que a introdução é a parte que vocês podem perder mais pontos e às vezes até alguns candidatos eles já são eliminados na introdução, ok? Então essa parte aqui é importantíssima para a gente poder é, trabalhar, tá? Então olha só, meu ponto de vista. Estou falando que a internet modificou o meu contexto, visto que forneceu instrumentos que permitiram às pessoas realizarem tarefas impossíveis de serem executadas anteriormente. Então vamos fazer o seguinte: vamos, vamos fazer uma lista aqui de tarefas que hoje a gente tem facilidade de executar por conta da internet, tá? Então vamos fazer aqui uma lista, deixa eu abrir aqui o nosso quadro interativo. E aí a gente vai botar aqui, né? Lista de tarefas, né? Que a internet aí, né? Botar assim, ó, lista de tarefas facilitadas, desculpa, facilitada pelo uso da internet. Então a gente vai fazer uma lista aqui, tá? Por exemplo, eu posso falar que a internet facilitou, né, tarefas dentro do estudo, né? Ou seja, estudo acadêmico, você aí que está estudando para concurso público, né? Um doutorado, um mestrado, um curso de inglês, né? Você assistir aí um curso de especialização. Então a internet facilitou? Facilitou. Então facilitou o estudo. Então ela teve aí, né, um facilitador dentro da área da educação, até mesmo aí com cursos online, como esse curso que você está fazendo aí comigo, tá? A internet ela facilitou a vida cotidiana da saúde, cara, em vários aspectos, desde tecnologia para você operar pacientes, né? Desde sistemas aí de cruzamento de dados para doação de órgão, doação de medula óssea, doação de sangue, doação de leite materno. Então, na saúde aí a gente tem uma gama grande de benefícios que a internet, né, ela trouxe, ok? É, Você, por exemplo, teve na área da economia, você teve aí benefícios da internet? Sim, né? Você tem a invenção do Pix, né? Que foi algo aí que foi renovador.
você tem as criptomoedas, moedas digitais. Por exemplo, segurança pública, tá? Segurança pública teve, né, instrumentos facilitadores? Sim, né? Segurança pública, uso de drones, computadores aí mais modernos para serviços de inteligência, uso de câmeras e fardamentos, né, policiais. Então, a gente teve uma gama de benefícios aí na segurança pública. Por exemplo, no trabalho, pô, trabalho pra caramba, né? Trabalho aí, mas que a gente teve foi benefício. Por exemplo, o home office aí, ele foi um benefício que a internet trouxe dentro do trabalho, né? Relações, né? As interações sociais, né? A gente teve aí elementos agregadores que a internet trouxe, sim, né? Porque hoje eu tenho as redes sociais, eu tenho Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp, Telegram, tudo isso me permitiu uma maior proximidade, né? E uma maior contato aí com as pessoas. Então, olha só, pensa comigo, se você for observar, né? Essa lista aqui, ela não é finita. Se eu ficar aqui listando benefícios que a internet trouxe, tá? É, eu não vou parar nunca. Eu vou ficar fazendo lista sobre lista. Isso aqui foram os nichos que eu lembrei agora de antemão, tá? Mas tem no esporte, né? A gente tem aí no esporte benefícios que a internet trouxe, na televisão, nas terapias ocupacionais, e, cara, a lista é gigante. Então, quando eu vou lá no meu texto e eu falo que a internet ela trouxe inúmeros benefícios, tá? Inúmeros benefícios, porque ela foi capaz aí de realizar tarefas, né, impossíveis de serem executadas aí anteriormente. A gente pensa aqui em inúmeras tarefas. E aí eu falo para você, meu caro candidato, tem como a gente falar de todas essas tarefas aí que eu listei? Não. Então, o que que a gente vai precisar aí nesse tópico frasal? Eu vou precisar de uma delimitação. Então, eu preciso delimitar aquilo que eu vou falar na minha redação. Então, olha aqui minha delimitação, que eu vou colocar. Ó. Minha delimitação, ela vai entrar aqui na cor. Deixa eu ver se eu consigo aqui modificar a cor. Então, ela vai entrar aqui na cor rosa, ok? Então, ó, sobretudo relativa às interações sociais, beleza? Então, quando eu coloco esta parte aqui do sobretudo relativa às interações sociais, o que eu tenho aqui é uma famosa delimitação. É uma delimitação do tópico frasal. Ou seja, você vai falar aí de todos os recursos, né, que a internet ela te traz? Não, porque a minha redação é só de 30 linhas. Então, o meu foco ele vai ficar aí nas interações sociais. Beleza, galera? Então, essa parte aqui do tópico frasal, ela é muito importante. Beleza? Só para a gente voltar aí às marcações. Primeiro, eu vou ter aqui uma afirmação categórica. Depois dessa afirmação categórica, eu vou ter uma justificativa, tá? Vou ter uma justificativa. E depois dessa justificativa, né, quando eu junto a parte rosa com essa parte vermelha aqui, a gente tem o que chama de tópico frasal. E depois o que que eu vou fazer, né? Depois o que eu tenho aqui, ó, é uma pequena delimitação desse tópico frasal. Então faço aqui uma pequena delimitação. Vou falar de tudo que a internet me trouxe? Não, só das interações sociais, tá? E aí eu continuo na minha introdução, tá? Só lembrando para você o seguinte, que aqui a gente está analisando o primeiro parágrafo de introdução, tá? Se você olhar aí, por exemplo, no seu material, tá? No seu PDF, deixa eu abrir aqui o material só para você dar uma olhada, ó. Olha aqui, ó. Aqui está a minha introdução, ó. Então, a minha introdução, essa parte aqui toda em verde, ó. Isso aqui é minha introdução, beleza? Isso aqui é um parágrafo só. Depois, ó, o meu desenvolvimento. Aí depois a gente tem aqui o desenvolvimento, que aí já é outro parágrafo, tá? Então deixa eu sinalizar aqui para você, né? Então, outro desenvolvimento. Aí aqui, ó, a gente tem outro desenvolvimento,
que é outro desenvolvimento, beleza? E depois, por fim, né, a nossa conclusão. Tá aqui. Então, aqui é a nossa conclusão. Show de bola? Então, lembrando, né, é uma redação de 4 parágrafos, que eu, né, sempre a gente vai fazer em 4 parágrafos. Então, aqui, ó, do é evidente até virtuais, introdução, primeiro parágrafo. Do sabe-se até social, ok? Segundo parágrafo, né, segundo parágrafo da redação, que eu começo o meu desenvolvimento. Depois aqui, de em contrapartida até pandemia, né, meu terceiro parágrafo de desenvolvimento. E aqui do por conseguinte até tecnológico, a minha conclusão, beleza? Então vamos voltar lá para a nossa introdução, para a gente analisar aqui. Então vamos lá. Entre tantos fatores que norteiam esta temática, é possível destacar pontos negativos e positivos dessa inovação tecnológica. Então preste atenção, a partir do momento que eu dei lá o meu tópico frasal, que foi o meu ponto de vista, eu delimitei o meu tópico frasal. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar argumentos. Então, dessa parte aqui, ó, que eu vou sinalizar para vocês de vermelho, ela fica dedicada à introdução de argumentos, tá? Porque você pode ter uma opinião, pode, deve, na verdade, né, ter uma opinião, mas a sua opinião ela tem que vir embasada depois com o quê? Com argumentos. Então, esse trecho aqui da introdução é o que a gente chama de enumerador de argumentos. Então, você precisa colocar um termo que vai enumerar argumentos. E aí você vai ver que na sequência vai vir os argumentos, né? Primeiro argumento, celeridade nas atividades do cotidiano e prática de crimes virtuais, tá? E aí, lembrando, eu decidi fazer a minha redação por meio de oposição, lembra disso? Em que eu vou falar de aspectos negativos e aspectos positivos. E aí, o que eu fiz espertamente? No meu enumerador de argumentos, ó, eu já estou falando ó, que eu vou trabalhar aspectos negativos e aspectos positivos dentro, né, do meu texto, beleza? Então vamos lá. Celeridade nas atividades do cotidiano. Isso é um aspecto positivo da internet. Então aqui o meu argumento um, tá? Então isso aqui é o meu argumento um. Meu argumento um ele está trazendo um aspecto positivo, ok? E o meu argumento 2 aqui, ele vai trazer um aspecto que é negativo aí dentro dessa perspectiva que eu vou analisar com vocês. Então, aspecto negativo, tá? Então aí já está pronta a minha introdução bonitinha. O avaliador ele vai ler essa introdução, ele vai tentar tirar ponto de você, ele não vai conseguir. Por quê? Todos os aspectos formais de que uma redação precisa, na introdução eu cumpri. Tá? Então não tem de onde ele tirar ponto. Você colocou a afirmação categórica, justificativa, fez o tópico frasal, colocou uma delimitação para o seu tópico frasal, você enumerou argumentos, botou argumento um e argumento 2, ok? Agora, para onde a gente vai agora? Para o segundo parágrafo, que é o desenvolvimento. E aí, no desenvolvimento, primeiro, eu vou falar desse argumento, que é o argumento um. Então, eu vou trabalhar este argumento um. Onde, professor? Onde que ele vai ser trabalhado? No meu segundo parágrafo. Então, no meu segundo parágrafo, eu vou falar o quê? De celeridade nas atividades do cotidiano, que são aí, na verdade, os benefícios que a internet trouxe. E aí, o meu argumento 2, que é um argumento de teor negativo, eu vou falar no meu terceiro parágrafo. Tá? No terceiro parágrafo. E aí eu vou ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Um falando de aspecto positivo e o outro falando de aspecto negativo. Então vamos ver como é que eu construí aí esse primeiro parágrafo falando de aspectos positivos da internet, ok? Então a gente começa assim, tá? Então olha lá, sabe-se que a internet
tem agilizado a cada dia, né, as atividades, cada dia nossas atividades, permitindo assim realização de tarefas de modo mais célere, de modo mais rápido. E aí, o que que eu fiz aqui? Né? O que que eu fiz aqui? Uma estratégia que é muito simples. Quando você começar o seu parágrafo de desenvolvimento, né, você vai fazer algo que, na verdade, você não vai estar inventando a pólvora aqui. Você vai fazer uma constatação de um fato. Então, apenas uma constatação de um fato. Beleza? Vocês vão ver que a introdução é muito mais simples. Desculpa, o desenvolvimento é muito mais simples do que a introdução. Então, você vai botar aqui, ó, uma constatação de um fato. Então, ó, sabe-se. Então, você está constatando esse fato. Ó, sabe-se que a internet tem agilizado cada dia mais nossas atividades, permitindo, assim, realização de tarefas de modo mais sério. Até aqui você não trouxe nenhuma informação nova. Você só constatou o fato. Agora que vem o segredo, porque em seguida você vai colocar a sua argumentação. Então, a argumentação eu vou colocar em azul aqui, tá? Ó, uma vez que se elimina a morosidade nessas atividades, há, consequentemente, economia monetária. Ou seja, ela é hoje um instrumento que influencia de forma substancial a nossa economia. Então, preste atenção, num primeiro momento, você vai começar a sua introdução com uma constatação de um fato. Depois da sua constatação de um fato, o que que você vai colocar? O seu argumento. Então, o seu argumento, ó, ele vem aqui em azul. Qual foi a constatação do seu fato? Que a internet, ela deixa as atividades do cotidiano de modo mais sério. E aí, qual vai ser o seu argumento para isso? Que uma vez que você elimina a morosidade, tá? E aí, para quem não sabe, o significado de morosidade é lentidão, tá? Então tá aí uma palavrinha legal para você já colocar na sua redação quando você utilizar. Então, por exemplo, e não precisa usar só na internet, não, tá? Não precisa usar só na internet, não. Se, por exemplo, a gente tem uma lentidão nos serviços públicos aí oferecidos à população, você pode falar que o serviço público, né, o atendimento à população, é um atendimento moroso, possui morosidade, possui lentidão. Então, tá aí uma palavra muito legal que te dá apropriação vocabular para o seu texto. Lembrando que a apropriação vocabular, galera, ela é um dos critérios de avaliação da banca. Tá lá naquele quadrinho que eu botei para vocês na aula 1, tá? Então a gente já tem aí uma palavra. Então, quando você quer falar lentidão de algum serviço, né, seja de um serviço prestado aí é, pelo Estado, ou pela prefeitura, ou até mesmo pela justiça, o que a gente tem aí é uma morosidade, tá? Então é legal a gente já se apropriar dessa palavrinha aí, que vai dar um ganho muito grande para a redação de vocês. Então, uma vez que se elimina a morosidade nessas atividades, há, consequentemente, economia, né, monetária. Então, se eu reduzo a lentidão desses serviços prestados por conta da internet, eu também economizo dinheiro, né? Ou seja, ela é um instrumento que influencia de forma substancial. E aqui, ó, olha a outra palavrinha importantíssima, ó, substancial, tá? Substancial significa dizer toda vez que você quer falar algo primordial, né? Ó, primordial, você pode usar o termo substancial, né? Algo importante, né? Significa que isto é substancial. Ok? Então, olha só, duas palavrinhas aí essenciais para a gente ir desenvolvendo, né, os nossos temas, tá? Isso aí você pode utilizar em qualquer tema que você for analisar. Então, se um tema ele trata a lentidão de alguma coisa, você usa morosidade. Se um tema ele trata a importância de alguma coisa, você pode usar o substancial, o primordial. Beleza? Bom, então eu fiz a constatação de um fato, eu fiz o argumento, agora o que que eu vou fazer? Eu vou fechar o meu parágrafo. Então, eu vou fechar o meu parágrafo. Então, ele vai vir com um pequeno fechamento. É como se fosse aí uma espécie de conclusão. E aí, lembrando, tá, galera? Lembrando mais uma vez, o que que a gente está analisando aqui agora, tá?
A gente está analisando este parágrafo aqui, ó, tá? Não fiquem perdidos aí na folha de vocês, ó, o segundo parágrafo. É este cara aqui que a gente está analisando. Então você vai ver, ó, que a gente parou até aqui. Agora, o que que a gente vai fazer aqui nesse pedacinho, ó? Esse pedacinho aqui é a conclusão do seu parágrafo, tá? Todo o seu parágrafo, ele precisa aí de uma pequena conclusão, beleza? Então é isso que a gente vai analisar agora, que é a conclusão lá do seu parágrafo. Vamos com tudo. Sendo assim, compreende-se que essa tecnologia é um importante canal de comunicação, apoio acadêmico e mecanismo de avanço social. Percebeu que eu utilizei para fazer a minha conclusão uma palavra-chave. Então você vai ver que toda a conclusão de parágrafo você vai colocar um termo conclusivo para você fazer a amarração desse parágrafo. E aí fiquem tranquilos que todas essas palavras-chave eu vou passar para vocês quando a gente fizer aí a estrutura de redação mesmo, quando eu mostrar o esqueleto para vocês. Agora, no primeiro momento, só quero que vocês conheçam aí um modelo dissertativo. Então, olha só, o meu desenvolvimento, ó, ele vem com uma conclusão final. E a conclusão que eu tiro disso é que essa tecnologia é um importante canal de comunicação, apoio acadêmico e mecanismo de avanço social. E aí, galera, é muito importante você entender que agora, ó, eu estou falando de internet, mas eu me referi à internet agora como uma tecnologia. Mas eu estou falando de internet. E aí eu substituí aqui internet por tecnologia. Para quê? Para evitar a repetição da mesma palavra. Ficar falando internet, 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 internet. Isso deixa o texto cansativo, tá? Isso deixa o texto cansativo e também, né, ele quebra um parâmetro que a FGV vai cobrar de você na prova, né? E que parâmetro é esse, né, que ela colocou lá, né, no texto? É a questão da coesão. Por que coesão, professor? Tá? Por que coesão? Que coesão é essa? É a famosa anáfora. Pode olhar lá na tabelinha, pode olhar lá na tabelinha que os recursos anafóricos serão cobrados. E aí pensa comigo, por que que eu estou usando aqui tecnologia? Porque eu estou fazendo uma anáfora de internet que eu mencionei na informação passada. Eu vou abrir aqui de novo a redação para você ver, só para você entender como que eu fiz essa anáfora, para ficar clara aí para vocês, tá? É, Então vamos lá. Olha aqui, ó. Vou marcar aqui. Internet, tá vendo? Ó, internet. Então comecei o meu texto com internet. Tranquilo. E aí tudo que eu marcar agora de azul vai estar fazendo anáfora de internet. Vai estar retomando a internet. Então, ó, é evidente que a internet modificou o contexto da nossa sociedade, visto que forneceu instrumentos que permitiram às pessoas realizarem atividades impossíveis de serem executadas anteriormente, sobretudo relativas a interações sociais. Entre tantos fatores que norteiam esta temática, é possível destacar pontos positivos dessa, olha aqui, ó, inovação tecnológica. Galera, quem vocês acham que inovação tecnológica está retomando aqui no texto? Está retomando isso aqui, ó, internet. Então, para eu evitar a repetição de internet, eu chamei internet agora de quê? De inovação tecnológica, tá bom? Mesma coisa aqui, ó. Ó, sabe-se que a internet, né, tem agilizado cada dia nossas atividades, permitindo assim a realização de tarefas de modo mais célere. Uma vez que se elimina a morosidade nessas atividades, há consequentemente economia monetária, ou seja, hoje ela é um instrumento, tá? Hoje ela é um instrumento, ó, ela quem? A internet, vendo? Então esse ela aqui, ó, tá retomando esta internet aqui. Então já evitei a repetição? Sim. O que que eu fiz aqui? Uma anáfora, né? Sendo assim, compreende-se que essa tecnologia, que tecnologia é essa? Olha aqui, ó, ligado ó, à internet. Então, isso que a gente chama de recurso anafórico dentro da redação. São palavras que eu substituo para retomar palavras que foram ditas anteriormente. Isso para a FGV, conta ponto sim, tá? Dá uma olhadinha lá no quadro de critérios que ela vai utilizar, e aí você vai ver que, que ela vai cobrar isso dentro do seu texto, tá? Agora, olha só, isso não significa que eu também não possa repetir a internet mais de uma vez. O que ela não quer
é que essa repetição seja sistemática, né? Se torne o texto cansativo, toda hora internet, internet, internet no mesmo parágrafo, ok? Então vamos voltar lá para nosso texto. Então a gente termina aí o desenvolvimento um, vamos para o desenvolvimento 2. Bom, no meu desenvolvimento um, você pode observar que eu falei dos aspectos positivos, tá? Agora, no meu desenvolvimento 2, eu vou falar dos aspectos negativos, né? Lembrando que a gente está trabalhando argumento por meio de oposição. Então, o meu desenvolvimento 2, agora ele vai trazer o quê? Aspectos negativos. Eu só trouxe benefícios que a internet, né, vem trazendo para a gente, celeridade nas atividades do cotidiano, e agora eu vou trazer os malefícios, tá? Os malefícios. E aí, o que que eu faço? Para marcar essa ideia de oposição entre o primeiro parágrafo de desenvolvimento e o segundo parágrafo, olha o termo que eu utilizei aqui, ó, o em contrapartida. Tá vendo aqui, ó, o em contrapartida. Então você vai ver que eu vou começar o meu segundo desenvolvimento com uma palavra que carrega ideia de oposição, para eu deixar claro para o meu avaliador que agora o que eu vou falar nesse parágrafo vai ser algo contrário daquilo que eu disse no parágrafo, né, anterior. E aí, mais uma vez, ó, olhando lá a nossa redação na íntegra, tá? Você vai ver aqui, ó, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, o segundo parágrafo de desenvolvimento, não é isso? O primeiro parágrafo traz um aspecto positivo, né? E o meu segundo parágrafo traz um aspecto negativo. Então significa que eles estão entrando em quê? Em oposição. E aí olha como eu introduzo o meu segundo parágrafo. Um elemento que me carrega essa ideia de oposição, com o em contrapartida, né? Perfeito, né, galera? Essa redação aqui é redação nota 10. Então vamos lá. Em contrapartida, embora seja um recurso que tanto auxilia as pessoas, esse sistema de conexão em rede, olha aqui, ó, que a todo momento eu estou evitando a repetição de palavra na internet. Então, já falei que é inovação tecnológica, já falei que ela é um recurso, né? Agora eu estou chamando a internet de sistema de conexão em rede. Isso aqui é um termo para fazer uma anáfora de internet, ok? Então, tá aí. Então, esse sistema de conexão em rede vem trazendo também consequências danosas. Então, o que que eu acabei de fazer aqui? Como eu já falei para você anteriormente, todo o início de parágrafo de um desenvolvimento, ok? Você vai fazer aí uma constatação de um fato. Então, essa parte em azul, o que que é? Constatação de um fato. Assim como você fez no parágrafo anterior. Então, tá lá, ó. Constatação de um fato. Vou botar aqui em azul para a gente deixar bem destacadinho, tá? Depois da constatação de um fato, eu vou para onde? Para a argumentação. Então, olha aqui a minha argumentação. Vai entrar em vermelho. Então, eu vou grifar aqui para vocês em vermelho a minha argumentação. Então, a argumentação, grande parte, né, de crimes financeiros, exposição de imagens íntimas sem consentimentos, fake news, são praticados diariamente em redes sociais, sites, correio eletrônico e etc. Então, olha, preste atenção, né? Na minha constatação de um fato, eu estou falando agora que a internet está trazendo consequências danosas. E para isso eu preciso comprovar. E aí eu vou comprovar como? Na minha argumentação. Então aqui, ó, já é minha argumentação. E aí o que que a minha argumentação ela trouxe? Ela trouxe que essas consequências danosas, nas interações sociais, elas se dão nos crimes financeiros, exposições de imagens íntimas sem consentimento, fake news, né, que são praticados aí diariamente em redes sociais, sites, correios eletrônicos. Então, eu estou fazendo aqui agora uma argumentação por meio de quê? Eu estou utilizando exemplos. Tá vendo? Isso aqui são exemplos que eu estou colocando no meu texto para poder aí embasar o meu ponto de vista, tá? E aí, lembrando, ó, eu coloquei aqui o termo fake news, entre aspas, está vendo aqui? Por quê? Como se trata de uma palavra de origem estrangeira,
sempre deixa entre aspas, tá? Então, os estrangeirismos na redação você pode colocar sem problema algum. Porque há alguns estrangeirismos que eles são muito utilizados é, na, na, na redação, tá? Fake news é um. Você poderia usar notícia falsa sem problema algum, tá? Mas pode botar fake news desde que você coloque aí entre aspas, tá? Então, eu coloquei aí os meus exemplos para poder corroborar essa danosidade aí da minha redação, beleza? Então, agora, o que que a gente vai fazer agora? O fechamento desse desenvolvimento 2. Então, olha só, dessa forma, e aí lembrando, todo fechamento de um desenvolvimento, a gente coloca uma palavra-chave, né? Se eu não me engano, a anterior no desenvolvimento um eu coloquei o sendo assim, e agora que eu dessa forma. Então, olha só, minha conclusão desse parágrafo. Dessa forma, à medida que essas práticas criminosas ganham força, mais ficam evidentes as suas consequências, né? Por exemplo, o número relevante de suicídios entre meninas e adolescentes devido à exposição, né, de sua intimidade, bem como o emaranhado de mitos sobre a pandemia. O que foi interessante dessa minha conclusão? Que além de concluir, eu ainda continuei no ramo de exemplificações de dados da realidade, tá? Então eu falei aqui, ó, do número de suicídios entre meninas e adolescentes. Isso é uma exemplificação? É um dado da realidade? Sim, né? É só você dar um Google. E aí perceba o seguinte, aqui eu fui tão esperto que eu utilizei dados que são de senso comum. Eu não me comprometi com nenhuma fonte, eu não falei, segundo entrevista ou reportagem publicada na revista Veja, na data tal. Não faça citação direta na sua redação, né? Generalize os seus dados, né? Você sabe que se você der um Google, você vai ver que várias meninas se suicidaram por ter fotos íntimas publicadas na internet pelos seus parceiros, tá? Então, se seu avaliador ele procurar isso no Google, ele vai achar. Então, são informações, são exemplos de senso comum, que qualquer pessoa que fizer uma pesquisa básica, ela vai encontrar. Outra coisa, se você encontrar mitos sobre a pandemia, no Google também você vai achar tranquilamente. Então, sempre que você for exemplificar algo para poder corroborar aí e confirmar sua tese, a sua opinião, usa dados genéricos, porque eles são muito mais fáceis de a gente detectar, ok? Então, tá fechado aí. Bom, o que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai para a nossa conclusão, conclusão da nossa redação, tá? E aí a conclusão, ela vai trazer o quê? Uma amarração daquilo que eu disse anteriormente lá no meu, na minha introdução, tá? Só que a conclusão, ela precisa ter também o que a gente chama de propostas de intervenção. O que que são propostas de intervenção? Tá? FGV vai cobrar isso para vocês na sua introdução. Proposta de intervenção é uma solução, né, para o caso. Pensa o seguinte: é... todo tema que você analisar, ele nunca vai ser 100% perfeito. Ele sempre vai ter ali uma problemática. E aí essas problemáticas, elas vão ser solucionadas como? A partir de propostas de intervenção que você vai colocar aí no seu texto. São propostas pequenas que elas vão embasar melhorias para a análise do seu tema, para o tema que você está analisando. Então, olha só, não precisa inventar pólvora, não precisa inventar coisa mirabolante. Por exemplo, se eu estou falando de precariedade do sistema carcerário brasileiro, qual seria aí uma proposta de intervenção na minha conclusão para eu poder colocar? Por exemplo, poderia falar que mais investimento, né? Mais treinamento dos agentes penitenciários, mais foco na ressocialização de presos, mais investimento em educação, porque quando eu invisto em educação, a gente reduz a taxa de criminalidade, isso já é provado, e aí reduzindo a taxa de criminalidade, a gente tem menos pessoas encarceradas, e aí tendo menos pessoas encarceradas, a gente não incha o sistema carcerário brasileiro, podendo aí dar um tratamento mais diferenciado de ressocialização para essas pessoas, né, que cumprem pena aí nessas instituições. Então, isso são propostas de intervenções.
e a gente coloca aí na conclusão. Quando eu estou falando de internet, eu começo assim, ó, por conseguinte, tá? Então, esse aqui, por conseguinte, ó, ele é um elemento conclusivo. Isso aqui é um termo conclusivo, tá? Todo mundo que já fez aí redação comigo presencial, sabe que na minha introdução eu não abro mão desse termo conclusivo. Então, para você que vai fazer aí PEMERGE, já sabe que na hora de concluir o seu texto, já coloque um por conseguinte, tá? Porque esse trecho, esse termo, na verdade, ele traz uma força argumentativa tão grande que ele é capaz de resumir tudo aquilo que você disse anteriormente, tá? Então tá aí, ó, por conseguinte. Muito cuidado, que a galera tem a mania de colocar na conclusão assim, ó, diante daquilo que foi mencionado anteriormente. Óbvio que foi mencionado anteriormente, porque é conclusão, né? Não tem como. Então, diante daquilo que foi analisado acima, para de colocar para o seu avaliador informações de lugar, tá? Porque se você está na conclusão, é óbvio que aquilo que você analisou foi acima. Então, não precisa. Então, você pode colocar por conseguinte, portanto, diante do exposto, né? Em suma, tá? Você pode fazer isso, que são termos aí é, que carregam essa ideia de conclusão, beleza? Eu gosto do por conseguinte e todo aluno meu que usa por conseguinte na redação passa em concurso público, tá? Eu até me arrisco a dizer que se você entregar uma redação no dia da sua prova, com um por conseguinte lá na sua conclusão, na mesma hora, você vai receber do seu avaliador um fuzil, um colete, e vai ter uma viatura te esperando lá embaixo no local de prova, porque você já entrou para a PEMERGE direto, direto, beleza? Então, foco no por conseguinte. Então, vamos lá. Por conseguinte, esses fatores geram resultados exponenciais. Então, para quem estudou a matemática aí, eu me utilizei de uma metáfora, né? Resultado exponencial que eu vou multiplicando por ele mesmo e ele vai ganhando uma proporção muito grande que precisam ser canalizados. Olha que termo bonito, galera. Por exemplo, quando a gente fala de um crescimento absurdo, é de um crescimento que é exponencial, tá? No finalzinho eu vou fazer um pequeno glossário aí de vocabulário para vocês. Canalizado, ó, é direcionado, né, para o bem-estar coletivo, na medida em que a história da tecnologia, da ciência, corrobora o processo de evolução intelectual humana. Então, o que eu estou querendo dizer? Que quanto mais a gente tem tecnologia, mais, né, eu corroboro, eu comprovo, corroborar é comprovar que o intelecto humano ele também está evoluindo, né? Então olha só que conclusão linda, né? Esses fatores têm que ser canalizados para o bem-estar, né? Porque na medida que a história da tecnologia e ciência corrobora, né? Na medida em que a história da tecnologia e ciência corrobora o processo de evolução intelectual humana. Então, quanto mais o intelecto humano vai se desenvolvendo, mais tecnologia eu tenho. E essa tecnologia tem que ser canalizada para quê? Para o bem-estar coletivo, né? Essa modéstia à parte, essa minha conclusão aqui, ela ficou sensacional. Mas você tem condições de fazer uma conclusão dessa? Óbvio que tem, né? E aí eu continuo. Ó. Agora aqui nessa segunda parte da conclusão, eu botei aqui mais um elemento conclusivo, porque geralmente é aqui que a gente coloca as propostas de intervenção. Então você vai ver que agora, né, eu só vou colocar solução para o caso, tá? Então, proposta de intervenção, agora eu só vou colocar aí soluções para o caso. Olha as minhas soluções aí para a gente ter uma internet de uso consciente, seguro, né? Eu vou sublinhar para vocês em amarelo, beleza? Então, olha só, para que ela seja um elemento agregador em variados aspectos sociais, são necessárias políticas rígidas. Então, primeira coisa, políticas rígidas de segurança virtual, tá? E leis mais eficazes. Então, já dei aí duas soluções para aqueles que burlam seus protocolos. Vale lembrar, ó, mais uma solução, ó, educação virtual ainda é hoje pouco discutida na nossa sociedade e sua inserção no currículo escolar seria potencializadora para o uso consciente desse, ó, mais uma vez, ó, recurso tecnológico que é a internet. Então, mais uma vez aqui usei um termo
para substituir a internet. Então, olha aqui, ó, preste atenção. Aqui é o meu primeiro, minha primeira proposta de intervenção, políticas rígidas. Segunda proposta, leis mais eficazes. Terceira proposta, tá? É a educação virtual. E a minha quarta proposta, a inserção da educação virtual no currículo mínimo escolar. Porque aí, quando a gente ensina as crianças na escola a ter um uso consciente da internet, elas serão adultos responsáveis, tá? Então, a gente sabe que a internet ela tem um poder muito grande, principalmente o poder da invisibilidade, que você pode fazer tudo, né? E ficar escondido numa cortina de visibilidade. Então, isso é muito importante, esse uso consciente aí da internet. E aí tá pronta a nossa redação, tá? Tá pronta aí a nossa redação. Eu vou lê-la toda na íntegra, com aquele documento lá que eu disponibilizei para você ver como é que fica um texto fluido dentro aí da nossa perspectiva. Então, olha só, malefícios e benefícios da internet. É evidente que a internet modificou o contexto da nossa sociedade, visto que forneceu instrumentos que permitiram às pessoas realizarem atividades impossíveis de serem executadas anteriormente, sobretudo relativas às interações sociais. Entre tantos fatores que norteiam esta temática, é possível destacar pontos negativos e positivos dessa inovação tecnológica: celeridade nas atividades do cotidiano e prática de crimes virtuais. Sabe-se que a internet tem agilizado cada dia nossas atividades, permitindo assim realização de tarefas de modo mais célere. Uma vez que se elimina a morosidade nessas atividades, há consequentemente economia monetária, ou seja, ela é hoje um instrumento que influencia de forma substancial a nossa economia. Sendo assim, compreende-se que essa tecnologia é um importante canal de comunicação e apoio acadêmico e mecanismos de avanço social. Em contrapartida, embora ela seja um recurso que tanto auxilia as pessoas, esse sistema de conexão em rede vem trazendo também consequências danosas. Grande parte de crimes financeiros, exposição de imagens íntimas sem consentimento, fake news são praticados diariamente em redes sociais, sites, correio eletrônico e etc. Dessa forma, à medida que essas práticas criminosas ganham força, mais ficam evidentes as suas consequências. Por exemplo, um número relevante de suicídio entre meninas e adolescentes devido à exposição de sua intimidade, bem como emaranhado de mitos sobre a pandemia. Por conseguinte, esses fatores geram resultados exponenciais que precisam ser canalizados para o bem-estar coletivo, na medida que a história da tecnologia e ciência corrobora o processo de evolução intelectual humana. Portanto, para que ela seja um elemento agregador, em variados aspectos sociais, são necessárias políticas rígidas de segurança virtual, leis mais eficazes para aqueles que burlam seus protocolos. Vale lembrar que educação virtual ainda é hoje pouco discutida em nossa sociedade, e sua inserção no currículo escolar regular seria potencializadora para o uso consciente desse recurso tecnológico. Então, olha só, meu caro candidato, no primeiro momento você pode achar que é impossível de fazer um texto como esse. Hoje, o intuito dessa aula é só te apresentar o texto, mas eu vou explicar para você, né, nas aulas posteriores, o passo a passo para a gente chegar a esse texto aí com essa excelência. Esse texto aqui é nota 10, tá? Não tem como o avaliador ele te tirar ponto desse texto, porque ele obedeceu todos, né, a todos os padrões pedidos pela FGV. Todos, 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 né? Então aqui está um texto perfeito. Isso aqui seria um exemplo de texto nota 100 na FGV. E é esse modelo aqui que a gente vai buscar para fazer no dia 7, tá? É óbvio que quando eu explicar para vocês melhor a estrutura, o passo a passo, tudo bonitinho, o esqueleto, a gente vai pegar um tema um pouquinho mais fácil para poder facilitar aí o entendimento de vocês, que a gente vai falar das UPPs, beleza? E aí vocês vão ver que vai ser molezinha. A gente vai dividir as aulas, pode ficar tranquilo. Primeiro, só vamos aprender a fazer introdução. Depois, desenvolvimento. Depois, conclusão. E depois a gente vai ter a redação na íntegra, tá? Então pode ficar tranquilo que você vai aprender redação comigo, você vai tirar 100 nessa prova e eu vou estar lá no seu churrasco de posse, tá? Então vem comigo, ok? Bom, e aí, para a gente finalizar, né, a gente colocou aí algumas palavras-chave, né, que pode melhorar o seu vocabulário. Então, palavras aí de ampliação de vocabulário.
tá? Isso é muito importante. Então, sempre que a gente analisar aqui redação, a gente vai ter aí uma ampliação de vocabulário. Então, quando você, né, falar, né, que algo é lento, você fala que possui uma morosidade, né? Morosidade é lentidão, beleza? Morosidade é lentidão. Se você quer falar, né, que algo cresce absurdamente, você pode falar que esse crescimento é exponencial, tá? O crescimento é exponencial. Um crescimento grande, né? Então eu posso botar aqui, ó, aumento no crescimento de algo. Aumento no crescimento de algo, né? É exponencial. Deixa eu voltar aqui que ficou ruim, ok? Vamos lá. Ampliação de vocabulário, beleza? Então vamos lá. Morosidade é a mesma coisa que lentidão, né? Exponencial, aumento de crescimento. Porra, aumento de crescimento. Aumento de algo, beleza? Vamos lá. Corroborar é a mesma coisa que confirmar. Então anota isso no teu caderno para você botar no seu texto, né? Quando você fala que a lei da Maria da Penha, ela corrobora aí um desenvolvimento dentro do aspecto social, uma visão diferenciada aí do papel da mulher na sociedade, se ela corrobora, ela confirma. E a lei da Maria da Penha é isso, né? É uma confirmação de que a mulher agora ela está começando dentro da nossa sociedade ter um tratamento diferenciado, tá? Se algo, por exemplo, se algo é agregado a um determinado elemento e esse elemento ele cresce por conta disso, é algo potencializador, né? Beleza? Então, algo que agrega, né, ele é potencializador. Se você quer diminuir alguma coisa, se você quer diminuir algo, você pode usar, ó, mitigar, tá? Ou então minimizar, né? Minimizar significa o quê? Diminuir. Tá? Significa diminuir. Assim como maximizar, tá? Assim como maximizar. Eu vou botar aqui para vocês no nosso vocabulário. E aí você já vai anotando aí. Deixa eu dar uma travadinha aqui. Já foi. Opa. Tá? Então você vai ter o maximizar. Maximizar é aumentar, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha na nossa redação para ver se ficou alguma palavrinha aí que não foi explicada lá no nosso texto, tá? Então vamos olhar aqui para a gente ver se ficou faltando. Interações executadas anteriormente, norteio, atividade cotidiano, né? A gente tem aqui, ó, um termo legal que é a celeridade, né? Se a gente tem morosidade, a gente tem também a celeridade, que é muito interessante para a gente colocar aí também na redação. Canalizados, beleza? Então, vamos acrescentar lá para ficar, né, para deixar algo bem, bem amarradinho aí. Então a gente tem celeridade, vamos é, aumentar aí o nosso vocabulário. Celeridade. Celeridade, o que que é? Celeridade é rapidez, tá? Rapidez, né? Canalizar. Canalizar
vai ser direcionar, ok? Então, meus queridos, é isso que a FGV ela quer, né? Quando ela fala de uso de vocabulário adequado, tá? Ela quer que você tenha uma ampliação de vocabulário. Ela quer que dentro do seu tema você use palavras específicas para poder analisar aquilo que vocês vão defender. Então, olha só na minha redação, olha o que eu utilizei: morosidade, exponencial, corroborar, potencializador, minimizar, mitigar. Mitigar eu não utilizei, não, mas eu botei como sinônimo, tá? Maximizar poderia ser também um termo legal, celeridade e canalizar. São todas palavras que você já pode começar a utilizar no seu texto para analisar outros temas, né? Então, como que a gente faz, por exemplo, para minimizar, tá? Minimizar os ataques aí em rede social, né? Como que a gente faz para minimizar os problemas da educação precária, né? Qual seria, por exemplo, o elemento que iria potencializar, né? Iria potencializar aí a atuação da polícia contra milícias, narcomilícias, né? O que é exponencial, né? Ou seja, o que é exponencial, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro? A milícia ela está ganhando aí um crescimento exponencial. Olha aí um termo legal para você utilizar. Sim, né? E a gente pode falar, ó, que a justiça ela possui uma morosidade, ela possui uma lentidão aí nos julgamentos de processo. Então você começa aí a brincar com a palavra. Agora, o que é interessante? Essas palavras começarem a entrar no seu vocabulário e fazer parte do seu cotidiano, tá? Dentro aí da sua prática de escrita. Beleza? Então é isso aí, galera. A nossa aula 2 ela está sendo encerrada agora, tá? A gente se encontra aí na nossa próxima aula 3, que a gente vai falar de diferença entre texto argumentativo e texto expositivo, para depois a gente já começar a trabalhar, né, o nosso esqueleto de estrutura, depois tópico frasal, introdução, desenvolvimento, conclusão e partir para as análises de tema, ok? Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.